o vendedor, o parceiro, escolhendo a categoria correta, na condição correta e trazendo a percepção do cliente para esse cadastro, com as fotos adequadas, com as explicações adequadas, com tudo aquilo que pode influenciar na decisão, é o primeiro passo. Seja bem-vindo ao videocast do Marketplace Madeira Madeira. Somos um marketplace especializado em casa e decoração que conecta você, lojista, com um público qualificado e apaixonado pelo lar. São mais de 25 milhões de acessos por mês no nosso site, 10 milhões de clientes em busca dos produtos certos, como os seus produtos. Aqui você conta com um ecossistema completo para vender mais, seja nosso time de especialista, o suporte logístico, passando por campanhas de marketing que colocam a sua loja em destaque. Se o seu foco é crescer com a estratégia e apoio de quem investe no seu sucesso, você está no lugar certo. Bora vender juntos? Olá, eu sou a Marília, gerente de Marketplace aqui da Madeira Madeira, e hoje estou com um convidado muito especial aqui conosco, Daniel Caran. Não vou chamar de Daniel, porque, Caran, diga-se de passagem. E a gente vai bater um papo aqui hoje nesse episódio do departamento, com um pouco mais de profundidade, referente ao departamento de materiais de construção. Então, a gente é muito consolidado em imóveis, mas assim, acho que o nosso público quer saber por que a Madeira Madeira está investindo tanto em materiais de construção. Caran, seja bem-vindo. Obrigado, Marília. Valeu pelo convite. Um alô especial a todos que estão nos assistindo hoje. Espero contribuir um pouquinho com a jornada dos nossos parceiros, trazer um pouquinho da visão de material de construção. É uma categoria que a empresa aposta muito no futuro, é uma das nossas alavancas de crescimento daqui para frente, mas é uma categoria nova para muita gente, inclusive para o mundo online. Então espero que as minhas dicas ajudem a todos aí a vender um pouco mais a Madeira Madeira. Acho que esse ponto que você trouxe é bem relevante, cara, porque até antes da pandemia, quem que pensava em entrar num site e comprar piso, né? A gente mesmo, como consumidor, não, eu quero ir à loja, eu quero ver, eu quero... Enfim, então é algo, novo, Apesar de a pandemia já ter passado alguns anos, ainda é algo novo no dia a dia, mas que a gente, olhando para o mercado, vê que tem muito potencial, né? A gente não olha para esse departamento há poucos meses, já são anos, a gente vem trazendo muito isso para o mercado, então a gente já tem muito parceiro aqui conosco que já aproveita essa onda de crescimento, então acho que isso é super bacana. E também tem outros que estão chegando aqui conosco, que estão no começo da jornada. E tem alguns que com certeza depois do nosso papo, se está com alguma dúvida do porquê vir para Madeira, certamente não vão ficar. Pensando nisso, vamos trazer um pouquinho para eles, cara, o mercado, O que a Madeira olhou para o mercado e falou, não, eu quero aproveitar essa onda também. Tanto o mercado como o consumidor, parceiro, traz um pouquinho desse contexto para a gente, tá? Bom, Marília, é importante começar com uma análise do mercado brasileiro hoje, Num cenário de juros altos, que faz com que o poder aquisitivo do consumidor diminua, o consumidor tem que escolher dentre todas as suas despesas aonde dar preferência. E isso faz com que a compra de imóveis e material de construção, que costuma ser mais planejada, fique em segundo plano. Então o nosso papel é como a gente torna o nosso canal, ou como torna o mundo online uma oportunidade para ajudar o consumidor a comprar mais mesmo com menos dinheiro. Faz super sentido. Eu acho que, de novo, por mais que a gente seja uma compra de não atendimento a necessidades básicas, que é alimentação, enfim, outras coisas, é algo que o consumidor precisa. E eu acho que sempre vai ter alguém reformando, alguém construindo, fazendo algum ajuste. Eu acho que vale lembrar também, quando a gente fala em materiais de construção, a gente não está falando do piso, você está falando de um vaso sanitário, você está falando de uma torneira, você está falando de coisas também menores que são essenciais para o dia a dia das pessoas. Então, acho que vale trazer um pouco disso. E conectando a esse cenário de mercado, das oportunidades que a Madeira identificou, acho que a gente fala que o negócio ele é de oportunidade e as coisas estão ali, para a gente estudar e entender como isso pode se conectar ao negócio. Eu queria que eles trouxessem também para os nossos telespectadores
Se lá atrás a madeira já olhou para isso, não é algo novo. Então acho que lembrar um pouquinho das épocas lá onde, né, a madeira começou com isso, as origens, que eu acho que somado a mercado, somado às origens, somado a outras coisas que você vai dar de spoiler aqui que a madeira está construindo, como que a gente está proporcionando a geração de um ambiente perfeito para quem quer crescer também neste departamento. Pois é, Marília, a Madeira nos últimos anos se tornou muito reconhecida pela venda de imóveis, né? Fomos pioneiros na venda de imóveis na internet. Mas a Madeira começou vendendo material de construção. Olha, duvido que muitas Então a gente pessoas brinca estão que vendo apesar de aqui. imóveis ser o grande carro-chefe da empresa, o coração do CEO da empresa realmente pulsa pelo material de construção. Nesses 15 anos de jornada de Madeira, percebemos que o material de construção e os móveis estão interligados, especialmente na jornada de compra, na jornada de vida dos consumidores. A Madeira ela se propõe a ser um canal para toda a vida, né? Tudo que se relaciona com a nossa casa, da construção ou reforma, a aparência e conforto, permeia a vida toda do consumidor. E se móveis a gente já está bem servido, ou se móveis a experiência do consumidor já está mais entendida e mais endereçada pelos nossos canais, no material de construção, até por ser uma categoria nova no e-commerce, ainda exige muito avanço na experiência do consumidor. A experiência de compra é diferente, a jornada de decisão é diferente. No e-commerce a gente costuma dizer que tem um tripé básico para ter sucesso. Ter o portfólio correto, ter o preço competitivo, tanto do frete quanto do produto, e ter uma experiência de entrega confiável. Só que isso, para categorias já com uma certa maturidade no mundo online, já é clichê, já acontece e é fácil de se entender o que fazer. Numa categoria que exige conhecimento técnico, numa categoria onde às vezes se compra por caixa, às vezes se compra por metro quadrado, às vezes se compra por peça, às vezes se compra uma porta que abre para a direita, às vezes se compra uma porta que abre para a esquerda. Tudo isso é experiência do consumidor. Então, para você, parceiro, que vende material de construção, quer vender mais material de construção, quer entender como funciona o material de construção, a primeira e grande dica que eu dou para todos, além do tripé básico do e-commerce, é qual é a experiência do consumidor mínima necessária para que a compra seja efetiva e atenda o que o consumidor quer. O consumidor nem sempre sabe o que ele quer e, na grande maioria das vezes, em Maticom, ele não sabe de tudo o que ele precisa. Então, essa clareza, como se vende, como se explica, como se oferta o produto, talvez seja o primeiro grande desafio, porém a primeira grande necessidade desse parceiro para ter sucesso nesse mercado. Não, acho que esse é um ponto bem relevante que você trouxe, cara, porque às vezes você compra o guarda-roupa, às vezes veio uma corzinha ali, uma tonalidade um pouquinho diferente, mas tá tudo bem, tá de acordo. Agora, quando você fala de materiais de construção, se você precisa daquela metragem de rodapé e você não consegue fazer a conta certo, vai chegar menos, e aí faltou no meio do serviço. Ou, enfim, acho que tem algumas nuances que são relevantes e que quanto mais elas estiverem detalhadas no cadastro do portfólio, menor é a chance do cliente comprar de forma equivocada e também isso reduz o cancelamento, né? Exato. Porque se chega para o cliente algo faltando ou muito maior ou não é aquilo que ele esperava, a chance dele querer devolver aquele produto é bastante grande. Aí temos a despesa de logística de reversa, enfim, tem todos aqueles pormenores, né, que o parceiro que já está aqui operando nessa categoria sabe que isso acaba onerando a operação, né, em custos que prejudicam a margem. Acho que isso é um ponto importante. Eu vou além, né? Marília, diferente do móvel, que se não chegou na data certa, o máximo que pode trazer de impacto é um espaço vazio ou é um conforto menor momentaneamente, o material de construção costuma estar linkado com obras, com reformas, com agendas de pessoas prestadores de serviços.
Obras essas que podem estar relacionadas com prazos de aluguel, com prazos de construção. Então, qualquer derrapagem da experiência de entrega à compra errada traz para esse consumidor, especialmente para o canal e vendedor, um impacto muito grande. Nós não vamos ter esse consumidor recomprando sempre que ele precisar. E hoje, Marília, ele precisa de piso porque está reformando a casa. Daqui a alguns dias, talvez o chuveiro queimou, ele precisa de um chuveiro. Daqui a algum tempo, a porta precisa ser trocada. Então, essa jornada ela é constante. Então, essa experiência de compra, reforçando aqui, ela é fundamental para que o consumidor tenha confiança naquele canal e naquela marca que ele está escolhendo comprar. E esse é o papel da Madeira Madeira. É com relação a essa experiência de compra que está concentrado todos os nossos esforços nessa categoria em especial. Legal. Vamos falar um pouquinho agora de atração de clientes. Então, acho que, primeiro, a gente já tem um público que já é fiel à Madeira Madeira, que tem recorrência de compra, que está sempre olhando para o nosso site. Inclusive, a gente fez uma pesquisa há alguns meses atrás, que fala do quanto o consumidor ele utiliza a Madeira Madeira como análise de tendência, né? O que a Madeira Madeira está lançando, o que ela está colocando, até para ela olhar para as necessidades dela e ver o quanto aquilo também pode ajudar na decisão do dia a dia dela. Pois bem, então temos esse público que já é fiel ao nosso marketplace. E aqueles que ainda não conhecem a Madeira Madeira, né? E aqui direcionado mais para materiais de construção. Qual está sendo a estratégia da Madeira Madeira para mostrar ao mercado e se consolidar algo que ela já vem percebendo que tem muita oportunidade, como também um canal de materiais de construção? Então, queria que a gente trouxesse um pouquinho, até para os nossos parceiros entenderem como que a gente está se posicionando no mercado para os nossos clientes e que eles também venham, além do que eles já buscam naturalmente, que são os móveis, para direcionamento de compra para o departamento de materiais de construção. Legal. Importante que para atrair consumidor, o primeiro passo está dentro do parceiro. Identificar a categoria correta, o produto correto, identificar os competidores do mercado. Marília, desde a pandemia, o mundo virou digital, né? Hoje, qualquer decisão de compra de quase qualquer pessoa está atrelada a uma busca constante e facilitada cada vez mais na palma da mão de todas as opções que ele pode escolher, de todos os canais, de todas as marcas, e isso naturalmente tem cada vez mais influência na decisão final. Então, o vendedor, o parceiro, escolhendo a categoria correta, na condição correta e trazendo a percepção do cliente para esse cadastro, com as fotos adequadas, com as explicações adequadas, com tudo aquilo que pode influenciar na decisão, é o primeiro passo. Feito isso, aí tem o lado da Madeira Madeira como canal, né? Nós já temos um público fiel, nós já temos um público que organicamente vem à Madeira Madeira para comprar móveis, e o nosso desafio é como nós aproveitamos isso para também deixar claro para esse consumidor que já é nosso que materiais de construção passa a ser uma opção cada vez mais presente na vida dele com um sortimento cada vez maior. Então esse é o nosso papel. E isso exige ações de todos os tipos, de todas as formas, do topo à base do funil de vendas. Então, do topo, no sentido de deixar cada vez mais claro para o consumidor e para o mercado que sim, nós vendemos materiais de construção e somos tão confiáveis quanto os móveis que a gente vende, até a base desse funil de venda, que é em diversas situações, como é que eu conduzo a venda via canais assistidos, que tem a possibilidade de vender projetos mais complexos, de aumentar o valor agregado daquela venda e consegue também conectar o desejo do produto A com a necessidade do produto B, C e D. Porque uma vez que eu tenho o consumidor, eu entendo o momento do consumidor, eu entendo a jornada que ele está vivendo, eu entendo o momento que ele está vivendo, eu percebo o que além daquilo que ele mostrou interesse ele pode precisar. E imagina que todo
pós-obra ou pós-reforma vem provavelmente atrelado a uma necessidade de um móvel diferente, de um móvel específico para aquele espaço ou para aquele conforto desejado. Então aí a gente possibilita que todas as experiências vividas em móveis e em material de construção se tornem a mesma. Isso faz com que o consumidor cada vez mais volte para a gente. Vou dar um dado aqui que eu não sei se eu podia, Marília, mas essa categoria de material de construção da madeira cresceu em 24, quando comparado com o ano anterior, 25%. Nos primeiros 4 meses do ano, o nosso crescimento já passa de 50%. Isso envolve mais sortimento, isso é reflexo de uma experiência cada vez melhor, isso é reflexo de melhorias tecnológicas que permitam o consumidor escolher melhor o seu produto. E, naturalmente, isso traz para nós um desafio maior, que é manter isso cada vez mais, que é mais amplitude de portfólio, cada vez mais variedade de portfólio. E é por isso que eu convido a todos os nossos parceiros que estão pensando em se juntar à Madeira a apostar nessa categoria. O nosso time de categorias tem como papel ajudar todos esses parceiros a se conectar aos momentos e jornadas de compra desses consumidores. É por isso que a gente aposta e é por isso que a gente acredita muito nessa categoria para os próximos anos. Legal, então a gente falou de mercado, falou, né, por que a Madeira está apostando nessa categoria. Falamos aqui, inclusive, né, cara, já trouxe um dado aqui pra gente, fresquinho, do quanto a gente já cresceu. Então, de novo, não é algo recente, é algo que, através de dados, a gente está vendo cada vez mais oportunidade, aproveitando essa onda. Trouxemos também como que a Madeira, qual é a estratégia dela para topo de funil, enfim, para a gente chegar no cliente certo. Como que os nossos times de venda estão preparados para isso? E quando eu falo venda aqui, né, a gente está falando do site, está falando do aplicativo, está falando de guide, está falando do time de venda assistido, que acho que por ser uma categoria nova, muitas vezes a pessoa pode ter um pouco de dificuldade. A gente está aqui para ajudar o nosso cliente a desmistificar qualquer dificuldade que ele tenha, qualquer dúvida, e converter a venda. E agora, né, o que eu queria que você trouxesse, cara, é como que a Madeira está construindo, né, aproveitando tudo que a gente já aprendeu nos últimos anos com móveis, um ecossistema que a gente ofereça uma solução de ponta a ponta para o cliente que vem em busca de um material de construção. Legal. Bom, Marília, muito importante essa pergunta. Eu comentei aqui no começo que o maior desafio da Madeira hoje nessa categoria é melhorar a experiência de compra do consumidor. Então, para facilitar o entendimento do nosso parceiro, eu vou dividir as nossas ações em 3 pilares básicos. O primeiro é o pilar que eu chamo de back-office, que está relacionado a como a gente treina e prepara as nossas pessoas para atender melhor esse consumidor, do mapeamento da jornada ao atendimento da venda em si. O segundo ponto é como nós estamos avançando nas nossas plataformas de interface ao consumidor. Como nós estamos abrindo espaço na nossa homepage para as nossas categorias de Maticom, como nós estamos melhorando as nossas árvores de categoria e de subcategorias de Maticom, como que a gente coloca funcionalidades especiais para essa venda. Vou dar um exemplo para você, eu já comentei antes. Para você comprar um piso e esse piso servir na sua casa, você precisa comprar outros materiais que compõem juntos o resultado final daquela obra. Se isso não estiver claro para quem está comprando ou para quem está vendendo, provavelmente essa compra não vai ser bem sucedida. Ou ainda, pior, a compra vai acontecer, mas na hora que mais precisar, ele vai perceber que a compra não foi boa. Então, esse pilar de tecnologia, de interface, de metros quadrados, de caixa, de peça, tudo isso está sendo feito, está avançando para que a melhoria seja percebida pelo consumidor. E, Marília, o terceiro pilar aqui, ele vem para resolver a principal dor do consumidor, segundo as nossas análises, que é a oferta de serviços relacionados a material de construção. Se hoje já estamos consolidados na montagem de móveis, ofertar serviços inerentes ao material de construção ajuda o consumidor a resolver o seu problema.
Porque hoje o consumidor, além de ter o problema de escolher bem, escolher corretamente, tem um problema de quem vai fazer isso para mim? A que custo vai fazer isso para mim? E especialmente, como confiar no prestador de serviço que vai fazer isso para mim? Então, esse terceiro pilar é um pilar que tem crescido muito, que é prioridade da empresa e certamente vai ajudar ao consumidor, mas especialmente ao nosso parceiro, a vender melhor, a vender mais e a ter o consumidor para toda a vida junto com ele. Ah, não, acho que super legal, acho que esse é um diferencial muito grande que faz com que cada vez mais ninguém tenha dúvida de que o nosso negócio é um negócio de nicho. Isso faz a gente ser diferente de um marketplace generalista. Então, você ter todo o ecossistema relacionado à casa faz toda a diferença. Isso gera a fidelização do cliente, porque ele vê, a Madeira facilita a minha vida em tudo. Tenho um produto que eu confio, que eu já estou acostumada a comprar com ela. Eu contrato o serviço, ela me oferece serviços confiáveis e especializados, porque a gente é garantidor da qualidade do serviço que vai ser prestado. Então, acho que isso consegue consolidar e fidelizar o nosso cliente. O que, pensando em crescimento a médio e longo prazo, dado toda, como você falou no começo, cara, toda a disputa que a gente tem hoje no mercado pelo cliente, é um diferencial muito grande que a gente vem construindo. Então, eu queria agradecer, Karan, por toda a troca que a gente teve. Acho que você trouxe muitos insights. E para você que já é nosso parceiro, certamente você vai olhar para todos os pontos que o Karan trouxe e ver como que cada um deles pode ser encaixado na sua estratégia e o que você também precisa ajustar para capturar todas as oportunidades que a gente está trazendo. E para você que ainda não é, na descrição do vídeo você vai ter o link de como se cadastrar na Madeira e também aproveitar tudo isso. Acho que é só o começo, né? Como tem uma pessoa que eu conheço, fala, a gente só está arranhando ali a superfície, então tem muita coisa legal. O Karan trouxe algumas coisas de forma mais resumida, mas tem todo um planejamento estratégico que acompanha tudo isso que a gente está trazendo, que pauta todo o crescimento que a gente busca, e você pode fazer parte disso. Então, a gente está aqui esperando e estamos à disposição para ajudar você a crescer conosco. Muito obrigado, Karan. Obrigado, Marília. E se me permite um último recado aqui especial para os nossos parceiros. Nós somos um canal nichado e por conta disso ninguém entende melhor a jornada do consumidor de coisas para casa do que a Madeira. O material de construção, sem dúvida nenhuma, está presente ao longo da vida desse consumidor. E ninguém entende melhor de material de construção no mundo online do que nós. Então o convite que eu faço a todos os nossos parceiros é: acredite na Madeira, aposte na Madeira, venha conosco construir o maior ecossistema online de material de construção. Venha junto conosco construir o maior ecossistema online de material de construção e bora vender. Bora vender.